no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. É um texto muito rico. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Nós vamos nos debruçar no verso 1 ao verso 7. Marcos 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Texto muito rico e que eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos nesse dia, que é um dia tão especial. Estamos celebrando a ressurreição de Cristo, num domingo tão especial. E mais uma vez eu peço, reúna-se com a sua família, evite sair, evite fazer qualquer outra coisa. Eu sei que às vezes você que está com criança pequena, né, um filho, uma filha bem agitadinha, é difícil manter no mesmo lugar, às vezes tem que sair para resolver algumas coisas, eu entendo perfeitamente. Mas se você não tem filho pequeno, se não está com a panela no fogo, né, sentindo um cheiro de queimado, você não tem desculpas para você levantar do seu lugar, mas seja ali atento, né, ou para ouvir a voz do Senhor. Amém? Tá bom? Vamos lá. O texto nos diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, na verdade, essa Maria, mãe de Tiago, era tia de Jesus, né? Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. Vejam a descrição, né? E ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, notem esse detalhe. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vamos parar por aqui. Pai, em o nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, fala conosco, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua doce e maravilhosa voz. Em o nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. A Páscoa bíblica, meus amados irmãos, ela marca a retirada do povo de Deus do Egito e do domínio de Faraó. Os irmãos têm isso lá em Êxodo capítulo 12, dos versos 1 em diante. Em Êxodo capítulo 20 também poderão encontrar isso. Ela era comemorada mais ou menos no mês de abril, do nosso calendário, e o povo, as famílias, o povo de Deus se reunia em família para fazer uma refeição rápida. Essa era a determinação. O cardápio dessa refeição era um cordeiro sem defeito e bem assado, pães sem fermentos, ou o que nós conhecemos como pães asmos, né? Ou o inverso disso, né? E ervas amargas. Esse era o cardápio da refeição. E o povo deveria fazer isso rapidamente. Deveria fazer isso já vestido, bem vestido, como se estivesse para sair, né? Prontos para sair de casa, porque essa foi a determinação do Senhor e o povo praticou isso. Isso era feito no período de Páscoa durante 7 dias. Então, durante 7 dias o povo tinha essa refeição e se preparava dessa forma, né? O cordeiro, ele deveria ser morto, o sangue do cordeiro, como eu creio que boa parte de nós, se não todos nós, já sabemos, o sangue deveria ser colocado nas ombreiras das portas e também nas vergas das portas, das casas, né? Daqueles que comessem do cordeiro, e esse sangue livraria, né? Lá no Egito, esse sangue livrou o povo de Deus do juízo. O anjo da morte passou por cima, por isso essa expressão Páscoa, né, esse nome Páscoa, que significa passar por cima.
e esse povo então foi livrado da morte, do anjo da morte. A Páscoa ela foi criada, portanto, para que o povo de Deus se lembrasse do seu Salvador. O povo de Deus se lembrasse que o Senhor é Salvador e que o Senhor livra esse povo, livrou esse povo da escravidão do Egito, livrou esse povo da escravidão do pecado, portanto, do diabo, né? Êxodo capítulo 12, versos 24 e 28, fica muito firme. E Deus preparou essa Páscoa, na verdade, para preparar também o coração do povo de Deus para receber Jesus Cristo, né? E todo o Antigo Testamento, ele anuncia o Senhor Jesus, nós temos falado isso aqui na igreja, e Jesus, portanto, o próprio João Batista, ele é chamado em João capítulo 1, verso 35 e 36, João Batista diz a respeito de Jesus que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois bem, aqui nos versos de 1 a 5, o que nós vemos, uma primeira coisa que eu creio que deve nos chamar a atenção, aliás, entre tantas coisas, que o texto é muito rico, mas eu quero destacar aqui é o amor que essas mulheres tiveram e tinham pelo Senhor Jesus Cristo. Nos versos de 1 a 5, diz-nos assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, saíram, aliás, bem cedo, ao pôr do sol, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós, a pedra do sepulcro para nós? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, né? Essa pedra havia sido removida, no verso 4, entraram no sepulcro, lá no verso 5, né? Está dizendo isso, e viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e foram amedrontadas. O que nos chama, o que me chama muito a atenção aqui nesse texto? Elas, no verso 1, foram sair, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, essas mulheres foram sair para cuidar do corpo do Senhor Jesus. E era um costume antigo ungir o corpo daquele que havia morrido. A ideia era perfumar esse corpo, né? Isso era um ato de devoção. Isso era um ato de amor. E por isso elas compraram ervas aromáticas ou especiarias aromáticas. Isso não era tão barato também, custava um bom preço. E elas saíram bem cedo, decidiram fazer isso bem cedo, né? É o que o texto está nos dizendo. Então, esse amor dessas mulheres, ou essa atitude dessas mulheres, essa atitude expressou algumas coisas. Primeiro, elas gastam algum dinheiro com perfumes, com preciosos perfumes. Segundo, elas colocam suas vidas em risco, indo bem cedo foram bem cedo ao sepulcro, ao túmulo. E é importante ressaltar que os líderes judeus ainda queriam acabar com os discípulos do Senhor Jesus. Eles eram caçados, eles não tinham mais a liberdade que eles tinham antes. Essas mulheres também, notem o que esse gesto dessas mulheres, a atitude delas, o que isso expressou. Elas ignoraram a fraqueza física, as fragilidades físicas delas, pois elas não tinham forças para remover aquela pedra, e elas mesmo identificam isso no verso 3, elas perguntam entre elas, enquanto caminhavam: olha, quem é que removerá essa pedra? É a pergunta que elas fazem. E, meus irmãos, alguns estudiosos afirmam que eram necessários em torno de 20 homens para remover uma pedra daquela. 20 homens. Então, aquelas mulheres foram para aquele lugar pensando: meu Deus do céu, quem é que vai remover? Nós vamos, temos que ir. Vamos de qualquer jeito, mas quem é que vai remover isso? Então, o amor dessas mulheres por Jesus era maior e mais pesado que aquela grande pedra. O amor que essas mulheres nutriam por Cristo Jesus era muito maior e muito mais pesado que aquela grande pedra. Elas venceram suas fragilidades, elas colocaram suas vidas em risco e elas gastaram o seu dinheiro para estarem ali, ungirem o corpo do Senhor Jesus. Pois bem, aquela também foi a manhã de domingo de grandes surpresas para ela.
Primeiro, porque a pedra foi removida. Quando elas chegam lá, elas tomam um susto. Essa remoção da grande pedra, e não foi uma pedra qualquer, foi uma grande pedra. Eu não sei quantos de vocês já tentaram remover alguns entulhos, né? Derrubam a casa, ou então tem um pedaço de uma rocha, alguma coisa assim, pequeno que seja, não é fácil levantar, né? E essa remoção, então, dessa grande pedra não foi uma obra humana, mas foi uma obra divina. O que aconteceu ali foi divino. Notem o que está em Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos diz algo bastante interessante. Versículos 1 e 2 do capítulo 28 de Mateus. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, como é costume da nossa igreja, né, durante as pregações. O texto nos diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Então, o que nós temos aqui é uma manifestação divina, é o poder do Senhor. E elas não esperavam esse sobrenatural, essa coisa grandiosa, maravilhosa, estrondosa. Elas não aguardavam dar de cara com um anjo, elas não esperavam que milagrosamente uma pedra fosse removida. A expectativa delas era que homens, soldados, pudessem remover essa pedra. Mas aquela pedra foi removida sobrenaturalmente. Foi um anjo enviado pelo Senhor que fez isso. Mas há um detalhe interessante. Essa remoção não aconteceu para Jesus. Essa remoção aconteceu para as mulheres. Para Jesus ressuscitar e sair daquele lugar, ele não precisava da remoção da pedra. Para Jesus ir adiante, ir para a Galileia e se encontrar com os discípulos, marcar com os discípulos, ele já tinha dito isso, ele não precisava que um anjo removesse a pedra. Portanto, aquela remoção foi para as mulheres, glória a Deus. A segunda surpresa que nós temos aqui, a primeira é o fato dessa pedra ser removida, mas a segunda surpresa que nós temos aqui é que foi a presença desse anjo. Foram anjos que anunciaram o nascimento do Senhor Jesus. Foram anjos que auxiliaram o Senhor Jesus na tentação do deserto. Foram anjos que serviram ao Senhor, foram um anjo que serviu ao Senhor no Getsemane. A presença do mensageiro do Senhor. E naquele domingo de Páscoa também foram anjos que serviram o Senhor Jesus, estiveram ali, diante do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero abordar com os irmãos está nos versos 5 e 6. A presença desse anjo ali, quando dão de cara com esse anjo dentro do sepulcro, ali, naquela região, naquele lugar, elas ficaram espantadas. Os versos 5 e 6 nos dizem o seguinte: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Quem de nós também não teria tomado uma grande surpresa e um susto ao entrar naquele lugar? Notem que Jesus havia falado sobre a sua ressurreição, Jesus havia falado sobre a sua morte e ressurreição, mas é interessante que no coração dessas mulheres não há essa expectativa. Se deparar ali com um túmulo vazio, não havia essa expectativa. E o anjo ali surpreende essas mulheres. Elas ficam surpresas com aquilo tudo, tomam um susto. Aquela foi uma visão muito forte, meus irmãos. Aquela foi uma visão gloriosa e muito forte para aquele domingo.
Podemos dizer que o ambiente não estava totalmente claro. A sexta-feira havia sido uma sexta-feira de muita tristeza, de profunda tristeza. O sábado tinha sido um sábado de profunda tristeza. Então, ver um anjo foi algo que causou muito medo. Foi algo que certamente assustou essas mulheres. E aí, esse anjo tranquiliza o coração delas, que estava apavorado, que estava tomado de surpresa e pavor. Na maioria das vezes, meus irmãos, o medo atrapalha a nossa atenção, não é assim? Quando você está com medo, você não presta atenção naquilo que está ouvindo, naquilo que alguém está dizendo, e até mesmo no ambiente que você está. Deixa eu contar aqui uma historinha. Alguns daqueles que me conhecem há mais tempo já ouviram certamente essa história, mas eu, quando era bem jovenzinho, devia ser um junior, está bem novo, na casa de um sítio da minha tia, de uma das minhas tias em Minas Gerais. Eu tinha saído de uma pescaria com o meu tio, e ele então me levou para lavar os pés e tomar um banho num riacho lá perto, no terreno de um outro tio meu. E fomos para lá, e eu estou lá lavando as minhas pernas, sentei numa pedra, estou lavando as minhas pernas e brincando com os peixinhos pequenininhos que estavam naquele riachozinho, num córrego, melhor dizendo. E naquele momento eu estava tranquilo, rindo, brincando e tal, e todo orgulhoso porque havia ajudado meu tio a apanhar peixes, uma traíra grande e tal. E eu estava todo bobo com aquilo, ia chegar em casa, eu falei, tio, quem vai levar o peixe sou eu, deixa eu levar e tal. A gente, peixe todo amarrado num galho de árvore, que é muito comum. E aí, em um determinado momento, eu olhei para o lado e vi uma cobra enrolada, já preparada, digamos assim, para dar o bote. Mas na hora minha cabeça não processou aquilo. Continuei lavando meus pés. Daqui a pouco, peraí, eu pensei, né? O que eu tenho do meu lado é uma cobra. O que está do meu lado é uma cobra. Eu saí correndo, apavorado, gritando pelo meu tio, tio, uma cobra, tio, uma cobra. E tinha a porteira, que a porteira abria de um lado, do lado esquerdo, né? Puxava assim, e eu fui para o lado direito, tentando abrir a porteira, e meu tio falou assim, do outro lado, do outro lado. E eu fiquei apavorado. E ele falava e eu não conseguia, até que ele veio, abriu a porteira para mim e tal. Eu estou contando isso por quê? Porque o medo impede de você raciocinar, o medo impede de você pensar naquilo que você está ouvindo. E esses anjos, esse anjo aqui especificamente, ele se volta para eles e diz, olha, não tenham medo, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. O anjo quis tranquilizar aquelas mulheres aflitas, aquelas mulheres tomadas por surpresa e pavor. E pode ser que hoje você também esteja com o seu coração tomado por medo, o seu coração tomado por inquietações, em decorrência do quadro político, social, em decorrência do quadro de saúde do nosso país, da nossa nação. E há muita gente amedrontada, caminhando pelas ruas, por vezes saindo para comprar uma coisa ou outra, mas com seu coração tomado de pavor, com a sua vida tomada de pavor. A gente adoecendo por causa do Covid-19 e adoecendo emocionalmente, perdendo a paz. Quantas pessoas hoje não estão preocupadas ou apavoradas, sem paz no coração, porque estão imaginando o que eu vou colocar à mesa para o meu filho comer? Será que mês que vem eu terei emprego? Quantas pessoas não estão fazendo exatamente essa pergunta agora? Perderam a paz, estão com medo do futuro. Se antes tinham preocupação se iam se aposentar, agora a preocupação é se terão emprego. Há muita gente com medo. E a palavra que eu tenho para você, meu irmão,
para você, minha irmã, é a mesma palavra deste anjo para aquelas mulheres. Não tenham medo. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Ele voltará para buscar a sua igreja. A nossa vida não se resume a este mundo, as coisas que conquistamos neste mundo. O nosso Deus tem nos sustentado e continuará nos sustentando. E mais ainda, nós temos a esperança maior. Nós não dependemos deste mundo. Estamos aqui de passagem, preste atenção nisso. A minha vida não se resume ao que eu tenho aqui, agora, ao que eu conquisto, à minha profissão, ao salário que ganho, ao carro que tenho, ao apartamento que tenho, ou qualquer outro bem que eu possa ter. A minha vida é muito mais do que isso. Há uma glória celestial preparada para mim e para você, preparada para todos aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos aqueles que se renderam diante do soberano e Senhor e Salvador, maravilhoso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Todos aqueles que se curvaram diante deles, confessando: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu careço da tua graça, Senhor, tenha misericórdia de mim, salva-me, Senhor. Esses têm uma esperança maior. Não tenham medo, é a palavra daqueles anjos para aquelas mulheres. E aí então nós chegamos no verso 6. E o anjo dá essa boa notícia que Jesus Cristo ressuscitou. E ele diz: olha, o Senhor Jesus não está mais aqui. Que mensagem alegre num dia tão triste. O coração dela estava tomado de tristeza, ela recebe uma mensagem maravilhosa. A mensagem mais preciosa para um crente, meus irmãos, é essa: Jesus Cristo ressuscitou. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, não existe cristianismo onde não existe a fé na ressurreição corporal de Cristo Jesus. Não existe. Qualquer organização, qualquer entidade religiosa que negue a ressurreição corporal de Cristo Jesus, o sofrimento na carne de Cristo, a vinda de Jesus Cristo como homem, na cruz como homem, sofrendo como homem e ressuscitando. Jesus Cristo sendo 100% homem, 100% Deus, ali na cruz ele padecendo profundamente, carregando sobre os nossos ombros os nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia. Qualquer organização ou entidade religiosa que negue isso, nada tem a ver com o cristianismo. Nada tem a ver com o que Cristo ensinou. A ressurreição de Jesus, portanto, é a garantia de que os nossos pecados foram perdoados e que nós fomos justificados por Deus. A ressurreição de Cristo nos garante, meus irmãos, que nós podemos viver uma nova vida. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Morremos para o pecado e nos levantamos para a glória de Deus. A sua ressurreição nos dá essa segurança também, de que a nossa morte física não é o fim da nossa existência. Como pastor, eu realizo sepultamentos. É triste, é lamentável, dói o coração olhar para a família e perceber que a família está em prantos porque perdeu alguém que muito ama. Como pastor, o meu coração é massacrado quando eu vejo o sofrimento de alguém, as lágrimas no rosto de uma pessoa que perdeu seu ente querido, a mãe, o pai, um filho. Dói o coração. Mas a boa notícia é que a ressurreição de Cristo Jesus nos dá a segurança de que a morte física não é o fim. Os crentes que morreram em Cristo Jesus não estão perdidos. Não estão perdidos. Se Cristo ressuscitou,
o seu povo também ressuscitará naquele grande, maravilhoso e tremendo dia. Quando Cristo Jesus voltar nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, que ficarmos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Então a morte, a nossa morte física, não é o nosso fim. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Se o cabeça da igreja, Cristo, ressuscitou, então o seu corpo, o corpo de Cristo, também ressuscitará. E eu quero falar também no verso 7. Olha o que está nos dizendo o verso 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha o que o texto está nos dizendo. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Vou repetir isso, gente. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. No verso 7, portanto, a ordem do anjo fala desse amor de Jesus pelos seus discípulos, apesar dos discípulos. No verso de 1 a 5, eu ressaltei a questão do amor daquelas mulheres por Jesus. Mas aqui no verso 7, o que salta aos nossos olhos e deve saltar aos nossos olhos é o amor de Cristo Jesus pelos seus discípulos, por todos aqueles que seguiram a ele. Em Marcos capítulo 14, versos 27 e 28, Jesus havia dito que as suas ovelhas se dispersariam, que o pastor seria ferido, o pastor das ovelhas seria ferido e essas ovelhas se dispersariam. E Jesus foi ferido na cruz do Calvário, Jesus foi ferido no Getsemane, Jesus foi ferido diante de todo o povo no seu julgamento, Jesus foi ferido na cruz, ele foi abandonado, os seus discípulos o abandonaram, as pessoas que o seguiram o abandonaram, tanta que aquelas multidões que gritavam hosana nas alturas, o abandonou. Aqueles que foram alimentados com pães e peixes, essas pessoas o abandonaram. Mas agora Jesus está a caminho da Galileia para se encontrar com quem? Com aqueles que o haviam abandonado. A mensagem de que Jesus ia para a Galileia é, portanto, uma prova de que Jesus não deixou de amar os seus discípulos. De que Jesus não deixou de amar os seus discípulos fracos, imperfeitos, inseguros, amedrontados, acovardados diante dos questionamentos dos líderes religiosos e das autoridades ali constituídas. Esses homens que disseram, olha, eu não conheço. Esses homens que viraram as costas para Jesus no momento mais duro da sua vida. Esses homens fracos, pecadores, limitados, foram amados, eram amados pelo Senhor Jesus. E a prova é que Jesus vai atrás deles. A graça de Deus. É a graça do Senhor. Saber que o Senhor vem atrás de nós. Saber que Ele nos amou primeiro. Sabemos que, por mais que o homem, ele na sua loucura, por vezes se afasta, não quer ouvir o Evangelho, mas em algum momento da sua história, o Senhor soberanamente vem e toca profundamente no seu coração, transforma a sua vida, um homem pecador, miserável, mergulhado no pecado, que sempre disse que não quer nada com Deus, que não queria nada com Deus, que debocha das coisas do Senhor e viveu debochando das coisas de Deus. Em algum momento, o Senhor soberanamente vem sobre a sua vida
O Espírito Santo de Deus o convence da justiça, do pecado e do juízo. Deus caçando o homem, Deus buscando o homem, Deus resgatando o homem, Deus pela sua infinita graça e apenas pela graça dele, restaurando a vida do homem. Ele foi atrás daqueles discípulos. E meus irmãos, nós precisamos ser lembrados disso. Precisamos ser lembrados que Jesus não nos ama porque nós temos uma fé forte, não nos ama porque nós somos inabaláveis, não nos ama porque nós contribuímos com a obra, porque damos uma oferta, um dízimo, alguma coisa parecida. Ele não nos ama porque, eu não matei, eu não roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Não! Nós somos pecadores. Os discípulos de Jesus abandonaram Jesus. O apóstolo Pedro negou ser um discípulo do Senhor Jesus. Vocês lembram disso? Já leram sobre isso? Ele é questionado e ele nega. E ele enfatiza isso. Eu não conheço. Mas notem que Jesus destaca Pedro dentre os discípulos. Vai lá, avisam os discípulos. E a Pedro? Talvez Pedro fosse aquele que Jesus fala assim, deixa ele vir até mim, ele vai ter que vir até mim. Ele vai ter que chegar aqui. Ele terá que vir até aqui, mas ele não fez isso. Onde estavam os discípulos no domingo de Páscoa? Estavam escondidos. Tinham fugido. Alguns tinham fugiram para o caminho de Emaús, Lucas 24. Pois temiam os judeus. Estavam desolados. E a minha pergunta hoje é: onde estão os discípulos do Senhor Jesus neste domingo da ressurreição do Senhor? Onde está você, meu irmão, minha irmã? O que você tem feito da sua vida de fé? Onde está você? É a pergunta de Jesus. Como está a sua vida? Onde está a sua devoção? Onde está o seu amor? Onde está você? O que você tem feito? Como você tem vivido nos últimos meses? Como alguém que abandonou o Senhor? Como alguém que tem desprezado a Deus? Como alguém que tem negado ao Senhor Jesus pelas obras? Porque, por vezes, os homens não dizem, eu não reconheço Jesus. A maioria não diz isso. A maioria diz que Jesus é um cara legal. A maioria diz que Jesus é um profeta. Jesus foi alguém especial. Os canais de televisão estão colocando filmes falando a respeito da vida do Senhor Jesus. Você vai encontrar pessoas falando a respeito da vida do Senhor Jesus, mas a questão toda é que negam a Cristo Jesus com as suas obras. Aquelas mulheres, elas demonstraram de alguma maneira que estavam muito mais ligadas ali do que os próprios discípulos. As discípulas do Senhor Jesus Cristo foram mais corajosas do que os discípulos dele. Elas pelo menos arriscaram suas vidas quando foram ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Mas antes que as irmãs fiquem todas muito felizes, tá vendo? As irmãs que são as tais, antes que vocês fiquem alegres demais, eu preciso dar uma outra notícia. Essas mulheres também estavam em fraqueza. E por quê? Porque elas foram cuidar do corpo morto de Jesus, do Senhor morto, do Cristo morto. Elas não foram ao sepulcro para ver o ressuscitado, o Cristo ressurreto, mas elas foram para ver o Cristo morto, e Jesus já havia dito que ele ressuscitaria. Elas não foram encontrar o Senhor vivo. Então, tanto os discípulos quanto as discípulas de Jesus eram fracos na fé.
E a pergunta é: será que Jesus nos ama porque nós somos fortes? Não. A nossa felicidade, meus amados irmãos e amadas irmãs, a nossa felicidade é que nós temos um Senhor amoroso, um Deus todo-poderoso, que apesar dos nossos pecados e fraquezas, nos ama. Apesar de você mesmo, Ele te ama. E Ele hoje diz, e Ele hoje vai ao seu encontro, chamar você, a fim de que possa ressuscitar a postura do discípulo e da discípula que Ele deseja da sua vida. Jesus amou e morreu pelos discípulos fracos. A nossa salvação, ela não é baseada na bondade, na misericórdia e no nosso poder, mas ela é baseada na bondade e na misericórdia e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e Ele continua sendo amável e bondoso e poderoso Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu quero concluir para os irmãos, para falar e muitas vezes Jesus falou aos seus discípulos sobre a ressurreição dele, sobre a sua morte e ressurreição. Mas aqui nesse texto, nós vemos essas discípulas do Senhor, vemos que elas esqueceram das palavras do Senhor Jesus. O que aconteceu para elas esquecerem as palavras do Senhor Jesus? O que levou essas mulheres a esquecerem dos ensinamentos do Senhor Jesus? Meus irmãos, a visão do sofrimento e da crucificação produziu certamente um grande trauma, uma grande tristeza, uma grande marca negativa no coração delas. Machucou o coração dessas mulheres, abalou, traumatizou profundamente o coração delas, a ponto disso atingir até mesmo a fé. E essas irmãs esqueceram momentaneamente daquilo que o Senhor havia lhes dito. As nossas adversidades, os nossos traumas, podem até mesmo nos enfraquecer e até nos fazer esquecer de coisas que são tão cruciais, ou jogar no fundo da nossa alma, como se fosse no baú da nossa alma, como se fosse naquele lugar naquele quartinho que nós fechamos e guardamos tudo quanto é entulho. Aí temos ali algo que nós queremos, mas vamos deixar ali naquele cantinho. Em determinado momento nós lembramos daquilo, só que assim, cadê onde eu guardei isso? Ou então até nos esquecemos que tínhamos. Os traumas e adversidades podem nos fazer enfraquecer e até nos fazer esquecer de grandes verdades. Ou deixar no fundo do nosso coração ali, quietinho, como se estivesse adormecido, uma grande verdade. Que verdade é essa? Jesus ressuscitou. Jesus não está mais no sepulcro. O Rei da Glória, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus ressuscitou. E esse Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Lembre-se disso. Quando seu coração estiver sendo jogado de um lado para o outro, Cristo está vivo, Ele não está morto. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Deus, eu não sei qual é a condição dos irmãos e irmãs que estão me ouvindo neste momento. Aliás, eu sei qual é a condição de todos nós. Nós somos fracos, somos pecadores, carecemos da graça do Senhor. Essa é a condição maior, única para todos os homens. Mas eu não sei se os meus irmãos, qual é a intensidade, ou se eles estão sendo atingidos profundamente pelo medo, por angústias, adversidades. Eu não sei qual é a intensidade disso. Eu não sei se os meus irmãos
estão traumatizados por alguma coisa. Talvez alguns estejam porque perderam entes queridos, porque perderam emprego, porque estão acamados já há algum tempo, fragilizados pelas notícias ruins que são dadas todos os dias de maneira massacrante. Mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor conhece a nossa vida. Então o que nós te pedimos, ó Deus, é que, por misericórdia e graça, possamos ouvir a Tua voz mais uma vez, Teus filhos possam ouvir a Tua voz mais uma vez. Os Teus filhos possam perceber que o Senhor não os abandonou, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos abandona. Que possamos ter na nossa mente, no nosso coração, de que nós não fomos amados por Ti porque fazíamos as coisas certas, porque éramos perfeitos, porque nós não fazemos as coisas certas o tempo todo. Nós não somos perfeitos. Então nós fomos amados e somos amados por causa da Tua graça. Não fomos alcançados pelo Evangelho porque estávamos com o nosso coração purificado, não. O Espírito Santo de Deus nos convenceu da Tua justiça, do nosso pecado e do juízo. Nós fomos regenerados, transformados por Ele. Nosso coração foi mudado. Não foi feito em nós, ó Deus, um curativo. Não foi posto um remedinho para uma ferida que tínhamos no nosso corpo. Não, o que aconteceu não foi isso. A realidade é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós fomos ressuscitados. E isso só pode acontecer porque Cristo também ressuscitou. Fomos ressuscitados. E nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque a semelhança de Pedro, nós falhamos. Nós o negamos com as nossas obras. Nós deixamos de professar a nossa fé por vezes com as nossas obras, uma atitude nossa. E te louvamos porque, apesar de nós mesmos, o Senhor não deixou de nos amar. O Senhor continua nos amando. Em o nome de Cristo Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a Tua voz, falar de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz, cante. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do
do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz, Senhor, mostra a tua graça. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Neste domingo tão especial, domingo de Páscoa, eu já tenho postado lá no grupo da igreja, e meu desejo é que você de fato se separe para Deus. Que você pense nas consequências da ressurreição. E logo mais às 18 horas, eu vou postar um vídeo falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Ainda não sei se a transmissão será online, mas vamos falar um pouquinho sobre as consequências disso, as implicações dessa ressurreição. Mas eu quero pedir para que você se volte para Deus, você pense naquilo que Jesus fez pela sua vida. Cristo Jesus ressuscitou. Todas as vezes que o seu coração for tomado por angústia, por medo, incertezas, lembre-se, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele se entregou na cruz do Calvário, é o que nos diz a sua palavra. Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele ressuscitou, a morte não é o nosso fim. Portanto, nós não devemos temer a morte. Ele é a nossa esperança. E eu espero que você ouça essa palavra, você guarde essa palavra no seu coração. Quiser compartilhar com alguém, compartilhe. Mas que você hoje possa pensar, refletir mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Que o seu coração seja renovado. Que a palavra de Deus seja alimento para o seu coração. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Na paz do Senhor Jesus. Amém.